Olá, amigos! Estamos aqui para mais um Ponto a Ponto, agradecendo a vocês da Rede Amigo Espírita da TV 7 de Campina Grande, que sempre nos acompanham. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso Ponto a Ponto, ao nosso bate-papo. Hoje recebo Rosângela e Plínio, que são do grupo ASA, né? Um nome bem sugestivo, Amigos Solidários em Ação. Eu achei um nome maravilhoso. E eu estou convidando vocês para a gente conhecer um pouquinho mais desse grupo e nos inspirar, né, com essas histórias, com essas iniciativas. Então vocês já sabem, vocês estão aí na Rede Amigo Espírita, pelo chat, o Carlos vai pegando as interações, os questionamentos, as opiniões de vocês e passando aqui para a gente, para que vocês façam parte do nosso bate-papo. Então sintam-se à vontade. Meninas, muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Quando o Plínio nos falou do grupo, eu disse, não, isso aí é pauta para o ponto a ponto, não tem pra onde correr. É um assunto que realmente nos inspira, nos comove, sei lá, dá um brilho no olho ver gente trabalhando assim. Então, eu queria que antes você apresentasse o grupo, contasse um pouquinho da história, como foi que começou, o que foi que motivou vocês a começarem esse grupo de amigos solidários. O grupo solidário, na verdade, começou que todo Natal eu fazia já para um hospital e para algumas famílias. Eu não tinha Natal quando era jovem, criança, então eu sabia da dificuldade de algumas pessoas em não ter Natal. E aí meus filhos, hoje meu filho está com 20 anos, mas há 3 anos atrás, a gente na cozinha fazendo esse jantar para doar, né, para o hospital, o pessoal disse, mãe, não dá para a gente ter um Natal normal. Eu disse, como assim um Natal normal? Se a gente não fazer nada, é o dia que a gente mais trabalha. Eu disse, bem, tem duas coisas. Quando casar, você tem uma casa normal com um Natal normal. O meu Natal normal é fazendo Natal para quem não tem. E aí, ele calou-se, né? Tudo bem, nós fizemos o Natal lá do leprosário e de algumas famílias que a gente elegia. E aí pegamos carta do correio, tudo. Aí quando foi o ano seguinte, ele entrou na nossa maçonaria do Demolei, que é o pessoal mais jovem. Eles têm algumas ações e eu sempre deixei ele muito à vontade com essa questão de grupos, de religião, para que ele pudesse ter uma consciência melhor religiosa. Mas sempre pautando ele o seguinte, se a gente não olhar o outro, a gente não vai adiante como pessoa. E aí uma das coisas é quando foi no ano seguinte, ele chegou e disse, mãe, tem uma ideia para ti, eu digo o que você quer, vamos fazer o Natal da rua? Se vamos, de quantas pessoas? Eu não sei quantos tem na rua. E aí a gente junta as coisas, traz e você faz, eu digo, se vocês me ajudarem, se vocês jovens entrarem na batalha comigo, a gente e faz quantos quilos, quantos vocês trouxerem. E aí no primeiro ano nós fizemos 127 marmitas de rua, nós continuamos fazendo o jantar do leprosário e 3 famílias que nós elencamos como necessitadas. Essas 3 famílias até hoje, faz 5 anos, elas não sabem quem somos nós. E o leprosário não, nós somos parceiros e aí fizemos o Natal. E aí em fevereiro, que tal a gente fazer a sopa toda semana? Eu disse, tá, vamos no domingo na hora do Faustão. O Faustão não dá muito, então vamos na hora do Faustão. De 6 a 7, que aí dá para cada um comer seu pastel, fazer sua coisa. E aí ele chamou um grupo, foi eu, Bruno, Paulo, Renato, né? Então a gente foi tudo lá em casa. E aí nós fizemos a primeira sopa. E aí depois da primeira veio a segunda, e veio a terceira. E aí um foi puxando o outro, um amigo, outro amigo, outro amigo. E aí, graças a Deus, o grupo vem crescendo. A gente trouxe pessoas como Plínio, Verônica, Max, Célia. E uma das conotações do projeto é fazer o bem. A gente não tem nem religião, nem política,
Tem pessoas até que a gente não conhece pelo nome, porque o grupo hoje é em torno de 35 a 45 pessoas, né? Porque são jovens, a gente não tem taxa, a gente não tem uma cobrança efetiva de nada, então é uma doação por amor. Todo domingo a gente está lá, 6 horas, não tem esse negócio, a gente não pede para fazer a sopa hoje está sendo feita na minha casa, então eu compro tudo, Verônica faz, Raul faz, então o grupo, quem quer do grupo faz a sopa. E aí a gente vai, aí a gente tem um grupo no WhatsApp, aí quem leva o pão, quem leva o copo, tantas colheres de café, então a gente faz isso, uma vez por mês a gente faz a doação de roupas, que também é doada por nós, a gente tira de casa, pede dos amigos, e a gente faz isso. Então, quando alguém do grupo, principalmente jovens, os mais velhos, né, entre aspas, velhos não, né, vamos dizer assim, mais experientes, a gente acolhe o pedido dos jovens. Então, nós tivemos uma jovem que pediu para a gente ajudar o Laureano, estava precisando de comida. Então, o Rota, o pessoal motoqueiro, Rota do Sol chamou a gente para a gente colher alimentos na entrada lá no Shopping Mangabeira. Junto com o que a gente doou 2,5 toneladas para o Laureano. O Vila Vicentina pediu ajuda para a gente foi lá, doou lençol, toalha, creme, tudo. A gente passou um dia lá fazendo dia de manicure, dessas coisas. Vamos fazer agora o carnaval no asilo. Então a gente bota lá no nosso, também, né? No São João. Então a gente tem uma programação, Dia das Crianças, feito na praça. Nós fizemos na praça com pula-pula, shows. E tudo isso é assim, é sem taxa. A gente combina, vamos fazer, nossa reunião é na Praça dos Três Poderes, que era antigamente o nosso último ponto. Agora a gente já foi instigado e proposto, assim, tinha sobrado sopa no último ponto, e aí vamos para a praia. Então agora a sopa já vai até a praia. Então a gente tem um calendário fixo que é o quê? Carnaval em um asilo. A gente vai começar agora arte na praça. As crianças que estiverem na praça, a gente vai ter pintura, a gente vai ter desenhos, mais uma coisa mais aprimorada, para mudar o foco um pouco, que a gente percebe que elas têm um gancho muito grande para o lado da violência, da truculência, né? Então as brincadeiras são todas truculentas. Então a gente está querendo desviar um pouco esse foco. No nosso grupo a gente tem pessoas jovens, terminando medicina, terminando odontologia, educação física. Então, cada um a gente já faz hoje curativo, a gente corta cabelo, faz barba, tira foto para documentação. Nós nos já apresentamos à prefeitura, aos órgãos de programa de rua, das coordenações. Então, nós já fomos lá dizer, nós existimos, nós vamos chegar junto de vocês toda vez que a gente vê a necessidade maior. Nos cadastrados também no Laureano como um dos grupos que participam, né, com várias ações e que podem a qualquer momento do ano, de janeiro a dezembro, participar para o trabalho, né? Desse trabalho. Ela falou desses 35 mais ou menos componentes. Eles são rotativos, nem toda semana os 35 vão estar reunidos, ou nem todo evento os 35 vão estar, mas pelo menos uma parte está lá hoje, digamos, na sopa, que daqui a pouco vai ter, e a semana que vem às vezes o grupo mudou um pouco, nem todo mundo que estava na sopa anterior vai estar, mas a ideia é que não deixe de acontecer. Então nós temos 52 sopas programadas para o ano, que são as 52 semanas do ano, né? E aí o ASA ele surge como uma extensão, não é, da sopa, porque porque a gente vê que o trabalho do bem
aos poucos ele vai criando raízes, né? Então assim, tem a sopa, aí tem no fim de ano tem o Natal, né, com as instituições, aí a gente, o carnaval, aí tem uma ação ali, a Páscoa, aí é chamado para uma coisa, para outra. Quando você vê, você já está com vários compromissos, né? E que não se restringem apenas àquele momento do domingo ou a sopa. E o grupo, como qualquer grupo que se forma, ele é muito diversificado, muito heterogêneo no sentido de profissões, né? de gostos, de habilidades. Então, por exemplo, eu sou da comunicação, tem outras pessoas também que trabalham em outros ramos da comunicação social. Ela é psicóloga, tem gente que é da medicina, né? Tem outros que tem gente da polícia. Então, assim, cada um, dentro do seu raio de atuação, consegue trazer para o grupo algum fator que soma e que gera sucesso para as ações, né? Ou seja, é uma soma de esforços, são amigos solidários em ação. E assim, é muita ação que surge. E aí, às vezes, a gente fica, a coordenação, né, a gente fica assim, mas e vai dar certo? Então, quando a gente vê, deu certo. Entendeu? Será que a gente o dia das crianças, né? A gente com medo, então bota pula-pula, e de repente chegou os argentinos, fez um show. E o pessoal fica no sinal, sem então, ninguém esperar. Vai surgindo, e a gente percebe hoje a necessidade que eles têm, não da sopa, mas da nossa conversa, de nós estarmos lá com eles no final de semana. Cadê? E não veio, e cadê fulano? Então eles começam a dar nomes a gente, né? Que a gente não busca ser conhecido por eles. O intuito da gente não é ter intimidade para que você se sinta, eu fiz alguma coisa por você. Então nós queremos estar com eles como amigos despretensiosos. Então o sopão do domingo é esse, é nós estarmos despretensiosamente. Então nós sabemos que lá tem todo tipo de gente. Tem quem já furtou, quem já matou, quem já cometeu algum delito e comete. E eles dizem para a gente, porque já existe essa confiança. Mas aos poucos a gente está conseguindo resgatar. Nós já temos pedidos de pessoas para sair da rua, que está sendo acolhido fora. Nós já temos algumas pessoas de um certo poder em algumas associações de acolhimento que está chegando junto da gente, que essa era a nossa dificuldade. Quando a gente começou um grupo novo de mais jovens, né? Então a nossa preocupação era como levar esses jovens, e aí Deus foi, harmonizando. E o medo que a gente tem, porque a gente chega lá, eles estão drogados, eles estão embriagados, entendeu? Mas a acolhida é tão, eu não sei, eu me arrepio só de falar, porque assim, é tão mágico, entendeu? Na semana que a gente não vai, eu pelo menos sinto falta. E é legal, porque você vê, tem pouco tempo, mas hoje a gente diz que o sopão já anda sozinho. Embora foi criado lá em casa, mas eu passei agora 20 dias fora e ele vai. Cada um já toma conta, né? Quando chega no sábado, aí eu levo pão, aí eu levo café, aí eu faço isso. E roupa não deixa de chegar, então a gente faz brechó para juntar dinheiro, para comprar as coisas, né? Então, a gente tem hoje curativo, que a gente já chegou na rua e já pegou pessoas com bicho no pé, com bicho em ferimento, e isso angustiou muita gente. Então a gente falou, não, a partir da próxima semana a gente tem que ter primeiros socorros, que a gente possa fazer alguma coisa ali, naquela hora, e depois a gente liga para o órgão. Então a gente tem soro, a gente tem máquina de cortar cabelo, então a gente já está com a ação de 2 estudantes de odontologia, para a gente fazer aplicação de flúor e fazer também eles falaram que agora você pode fazer um atendimento de cárie na praça, então a gente está fazendo isso. Chegou um comentário aqui do Leonardo Rocha,
que ele diz o seguinte: eles deixam de ser invisíveis e passam a ser gente como todos nós. Muito bom. E assim, tem uma coisa, até eu estava viajando e na minha ausência agora eu soube que teve 2 que morreram. E eu fiquei muito sentida. Entendeu? Porque eram pessoas que cuidavam um do outro. Um dos que morreu, ele cuidava do que era doente. Embora eu não posso lhe dizer tudo que eu fiz, mas naquele lugar onde ele estava agora, entendeu? E ele falou para a gente, só, o fato de vocês virem aqui, de conversar com a gente, eu sei que lhe incomoda muito a gente usar droga. A gente vai evitar. Agora, a cachaça a gente ainda não consegue. Então, são ganhos tão grandes para a gente. Quando a gente escuta que a gente está lá despretensioso, nada a gente fez, a não ser olhar, tocar, né, Plínio? A gente toca muito neles, a gente brinca e senta e entra naquele ritmo deles. Como eu falei, estava comentando contigo, nós vamos para a sala de visita deles. É aquilo que eles têm para oferecer para a gente. Então, quando você é convidado para ir na casa de alguém, muitas vezes você não leva uma torta, você não leva um guaraná para ajudar. Então, é isso que nós fazemos. Eu acho que talvez se a gente chegasse lá só para conversar, eles iam pedir a água, o café. Então, se a gente pode levar no domingo à noite um lanche, porque nós chamamos de sopa também. Que é uma delícia. Café, então, é óbvio, então a gente Se leva. vocês forem um dia participar, acompanhar um dia a sopa, vocês vão ver como É um pãozinho novo, a sopa é maravilhosa. É tudo feito com muito carinho, não tem essa coisa de o resto de algum lugar, não. É tudo novo, é tudo bem feito, tudo muito bem temperado, entendeu? Tem o ossinho que eles gostam, coloca aí com o ossinho, aquele ossinho que vem com... E ali no meio da sopa aparece uma conversa, um fala uma coisa, um às vezes quer discutir com o outro, a gente já, rapaz, que é isso? Eles respeitam quando a gente fala assim, para não brigar, e a gente olha e tem alguém brincando com as crianças, jogando para cima e jogando bola ali no canto na grama, o outro tá ali sentado já batendo papo, o outro tá entregando uma água, um cafezinho, a gente tá lá na sopa, enche um copo, já vem de novo, já vem outro e outro. Para mim, que estou aqui ouvindo vocês falarem, é perceptível o brilho no olhar, a alegria que vocês têm. Fantástico. Como vocês falaram, o grupo ele não é um grupo religioso, né? Não foi uma igreja que disse vamos fazer uma ação solidária. Foi amigos, né? Que perceberam, tiveram essa visão, esse olhar e se reuniram. Então não tem religião, não tem credos, não tem nomes, não tem barreiras. Não tem barreiras. Mas eu acho que deve ter alguma coisa que é comum a todos esses participantes que são tão diferentes. Diferentes nas suas profissões, diferentes nos seus credos, mas tem alguma coisa que os vincula. Você acha que vai seja o quê? Que é tão diferente que a nossa mais nova integrante, ela tem 13 anos. Então, assim, quando eu vi aquela menina de 13 anos lá conosco, foi maravilhoso. Te dizer o que a coisa mais, pelo menos para mim, eu acho que para a maioria do grupo, é amor. Que embora eu acho que muitos que estão ali ainda não consigam traduzir isso em palavras, mas em atitudes. Eu acho que amor só remete a uma pessoa, a Deus, a Jesus, que foi Ele que fez. E aí eu acho que tem, por isso que a gente não quer levar muito para a questão da religião, porque assim, mas se for Deus, Deus é pobrezinho, isso e aquilo. Eu acho que Deus é tudo. Deus é criança, Deus é jovem, Deus é adulto, Deus são todas as profissões, são todos os credos. A gente tem aí um Papa falando de Deus, dizendo amor. Amor, amor por qualquer coisa, entendeu? E eu acho que é amor que você saiba dar aquilo que você pode e receber aquilo que o outro tem para dar.
E aí eu volto, assim, eu comecei a minha caminhada com espíritas. Eu sou católica, batizada, mas eu aprendi com o espiritismo. O que me leva a fazer esse trabalho e que sempre me motivou a criar essas coisas e atender somente aos anseios dos jovens, foi que eu aprendi que você tem que dar sem querer ser visto, entendeu? E fazer com que o outro enxergue que ele pode fazer diferente. Então, hoje a gente tem uma comunidade de jovens, eu digo até comunidade porque criou-se uma formatação de jovens. Os jovens têm que ser o espelho do outro, da vida perfeita, do ter perfeito, do ir perfeito, do estar perfeito. Entendeu? E o que é imperfeito? Se você não leva o jovem para ver que Plínio tem mais do que eu, mas eu posso ser feliz na minha vida, porque eu estou em contato e eu vejo que tem gente que não tem nada, não é? Então, a coordenação sempre tem isso. Ah, nós podíamos fazer isso, mas espera aí, mas os meninos eu acho que não vão querer fazer. Então, o grupo, ele é pautado pelo que o jovem pode fazer ou pelo que ele quer fazer. Então, não existe uma decisão. O carnaval surgiu essa semana. Então, a primeira coisa, o que é que vocês acham de a gente fazer um carnaval no asilo? Quando a maioria dos jovens se pronuncia, aí a gente faz, ok, vamos fazer. E como toda a ação de caridade, né, por assim dizer, a gente pensa muitas vezes que está ajudando, ou só ajudando, mas o retorno disso é muito mais forte. Quando você tira um jovem desse de casa, né, o pessoal lá tem gente de 18 anos, 20 anos, e que vive muito sob a influência desse mundo que a Rosângela falou, de ter que estar sendo perfeito, se mostrando perfeito, de que ser igual a fulano, ou ter o que fulano tem. Então você joga ele para ver essa realidade mais profunda da vida, essa realidade mais pesada, então com certeza ele vai ter um choque. Então nesse choque ele começa também a fazer um autoconhecimento, porque ele começa a se questionar, ainda que não chegue para nós, né, Rosângela? Ou algum pode ter chegado, mas ainda que não chegue dizendo assim, olha, eu estou percebendo isso, eu estou percebendo que eu mudei isso, que a vida é assim, mas a gente sente que nas atitudes começam a perceber que a vida é muito mais ampla do que essas coisinhas, essas minúcias do dia a dia ou dos modismos, né? Ele começa desde cedo a entrar, né, numa realidade de enxergar o que o mundo é, né, de verdade, né? E o mundo não é só essa coisinha bonita de propaganda de TV. O mundo é um mundo cheio de demandas, cheio de feridas abertas, e que eu que tenho saúde, que tenho iniciativa, que tenho algum recurso, seja ele material ou não só material, mas também principalmente o recurso do agir, de estar lá trabalhando, eu vou e eu faço, e eu consigo, mesmo com coisas simples, mudar um pouco a vida de alguém. Então assim, isso dá um retorno muito maior para quem faz do que para quem recebe, né? Uma via de mão dupla, né? Que só a caridade consegue proporcionar. Você falou da caridade, né? Então, no entendimento de vocês, eu acho que vocês que estão nesse exercício da caridade, qual é o real significado da caridade? Assim como o Mestre Jesus nos trouxe, o que ele quis realmente dizer que era caridade? Porque às vezes a caridade, às vezes ela é um pouco mascarada, ela tem para muitas pessoas objetivos ocultos, né? Ela tem todo. Então, mas o que é a caridade na sua essência, no seu significado mais puro? Eu começo? Jesus, né, que é o mestre dos mestres, ele diz uma coisa que é muito grave quando é perguntado sobre o maior ensinamento, né? Ele diz que na verdade são dois: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ao próximo como a si mesmo. Em pouquinhas palavras
ele deixou uma tarefa Enorme. pesadíssima. Porque, assim, só quando você ama o próximo, nem como a si mesmo, mas quando você começa a buscar isso, mesmo ainda sem conseguir, mas você já consegue fazer caridade. Então, eu acho que a caridade é isso, é a ação no bem para mudar algo positivamente na vida de outra pessoa. Como Paulo diz, né, que a fé sem ação ela é morta, né? Então, assim, você se diz uma pessoa de fé ou quer buscar a fé, mas não faz nada por ninguém. Então, só sua fé, né, ela acaba não tendo resultado nenhum. Então, a caridade é justamente isso, é sair de si para buscar o outro, para tentar, né, ainda que um pouco, pelo menos aprender nessa encarnação a amar o próximo como a si mesmo, e quem sabe nas próximas a gente vai conseguir. O que você acha que mudaria na vida das pessoas se pelo menos 1 minuto no dia delas elas remetessem seu pensamento, seu olhar para o outro? Eu acho que não é 1 minuto. Eu acho que se a gente começasse a ver o outro como você gostaria de ser visto, já fazia grande diferença. Eu acho que estamos deixando de ver o outro e começando a falar mudo, muito mudo. Eu acho que a gente precisa mais praticar a Libra. O WhatsApp já é uma Libra. Entendeu? Porque a gente se omite de olhar para você, de se pôr no teu lugar, ou de olhar para o teu sofrimento, ou de olhar para você e ver se você está suja, se você está bem, se você está triste. Entendeu? Então, assim, eu sou super a favor das mídias. Muito, eu acho muito legal. A gente se comunica, inclusive, através da mídia. Mas eu acho que a cada dia a gente está deixando de ver o outro. Então, eu acho que olhar a teu irmão é muito difícil você olhar para uma pessoa suja. É muito difícil você olhar para um cego e querer vê-lo de verdade. É muito difícil você olhar, é mais fácil você olhar para o que é belo. Então eu acho que quando o Plínio usa muito essas duas questões de Deus, é muito difícil você olhar para o outro como seu irmão. Porque você quer um irmão perfeito. Você não quer um irmão que você vai ter que ajudá-lo. Hoje a gente vê, nós vamos ter um sério problema no futuro. Quantos filhos têm nascido com problema agora por conta da dengue? Então, assim, hoje me deu vontade de passar. Eu moro no bairro dos Estados, ali nas esquinas, e tirando algumas fotos do lixo que as pessoas botam na rua. E que elas publicassem, essa é a minha foto, eu boto o lixo na rua, porque eu não penso no meu irmão, que pode ter um problema. Então, eu acho que é esse tipo de coisa. É quando você passa e diz assim, alguém está ali na rua, porque eu deixei de vê-lo, eu deixei de dar um carinho. Meu filho, minha empregada tem um filho, ela passa o dia todinho aqui, quem fica com o filho dela? E se eu olhar para o outro? Mas não, eu só olho para a minha casa. Não é assim que a gente faz? Nós fazemos, eu me incluo nessa coisa que a gente tem do dia a dia. Só que a cada dia a gente tem menos tempo para os nossos filhos. Né? E eles, além de não ter tempo, não tem dinheiro, não tem a cobrança. Né? E a gente vê o quê? Que a cada dia a gente se afasta um do outro. A gente quer chegar em casa, não quer levar um prato, não quer fazer comida. Aí a gente se afasta um do outro. O seu irmão não é aquele que está distante. Muitas vezes é aquele que você está perto e você não quer estar junto. Hoje a gente tem muito depoimento de família que família é porta-retrato. Não é porta-retrato. Família é teu irmão que está do lado, que você tem a obrigação de ajudar ele. Não só com dinheiro. Quantas pessoas têm dificuldade na sua família e você se afasta porque você diz, eu não tenho paciência para ele? Quem vai ter? Não é? E a caridade tem essa característica, né? De muita gente ainda pensa equivocadamente que caridade é só dar, comprar né? um saco de pão e deixar Chegar ali lá e virar as costas, né?
quando muitas vezes a pessoa não está precisando exatamente só de comida, né? E lembrando ainda que caridade não é feita só para pobre, não. Né? A caridade maior, aquela que atinge o espírito, vai para qualquer pessoa, seja qual for a condição, né? Social, religião. Então, assim, tem pessoas que estão em desespero, às vezes são cheias de dinheiro e vazias em todo o resto. Então, olha o quanto essa pessoa às vezes precisa muito mais da caridade do que aquele irmão que está ali na rua. E Plínio, a gente vê o seguinte, filhos de pessoas de condições se suicidando, por quê? Porque eu acho que já pediram tanto socorro, me socorra, me veja, me afague, me diga que eu existo e prove que eu existo. Aí os pais, a família de uma forma geral, não veem essas crianças ou esses jovens e eles dizem, eu não quero mais existir. Então a caridade, ela é muito maior. Então quando a gente usa no sopão, que a sopa, a comida, é só a nossa entrada, assim, vamos dizer assim, olha, chegamos, entendeu? Mas é muito mais do que a gente quer levar. A gente quer levar nós queremos levar, nós temos lá pessoas com tuberculose, nós temos pessoas com AIDS, nós temos pessoas com seborréia, com piolho, e nós estamos lá pegando nessas pessoas, abraçando. Imagina, a gente chega, você não tem ideia da alegria que eles fazem conosco. Então quem ganha é a gente. Quantas vezes a gente, até mesmo na família com os amigos, oi, não é? Entendeu? Então, assim, a caridade para esse grupo é uma caridade de tocar, é uma caridade de amar. E a gente passa no outro dia, eles não reconhecem a gente. Então, eu acho que a caridade que o mundo está precisando, de forma geral, é de olhar o outro. Entendeu? Quando a gente olhar para o outro, eu não conhecia Plínio não me conhecia, a gente não sabe, eu não sei, eu chamo todo mundo de meu filho, mas eu beijo e tenho um carinho enorme, porque eu sou difícil de nome. Mas o nosso grupo parece que a gente vive junto, dentro da mesma casa. Quando a gente está lá, todo mundo, né, comunga daquele negócio que é mágico. Não sei, não dá para descrever, entendeu? 100%. Não é, Plínio? Aí, partindo para a questão mais espiritual, como nada é por acaso, então, com certeza a gente tem uma assessoria espiritual. Com certeza. Tem uma energia, né, uma vibração muito boa circulando, porque é assim que acontece em toda a ação voltada para o bem, né? É perceptível essa energia do bem, essa coisa assim que comanda. Não sei. Nunca fiz uma sopa tão grande, nunca tinha feito um cachorro-quente tão grande, a gente nunca tinha feito nada grande. E de repente hoje a gente faz tudo com muita facilidade. Faz. Mas a gente faz, só faz. Os nossos amigos, como eles já puxaram a cadeira, já estão fazendo parte aqui da nossa conversa. E o Jeová Januário diz o seguinte: acho que a caridade proferida por Jesus é fazer o bem a todos sem distinção nenhuma. Jesus nos dá vários exemplos de como ser caridoso com o próximo. Amar, desejar o bem, ter pensamentos elevados sobre até aqueles que nos perseguem. Perdoar tem a ver com amar. São dois desafios a serem enfrentados por nós, encarnados aqui neste planeta de provas e expiações, que só com a verdadeira reforma íntima que vamos aprendendo aos poucos. A Elizabeth Sofia diz o seguinte: caridade é amar, sem esperar nada em troca. Dar principalmente a quem não tem como retribuir. Entender as carências, se pôr no lugar dos outros. O Leonardo Rocha colocou o seguinte: quando nos dedicamos a enxugar as lágrimas dos outros, não temos tempo para chorar. Isso é uma frase de Valdo. E aí temos mais comentários. Jeová diz assim: começamos a reforma íntima, retirando todo o orgulho e vaidade que existe em nós. No lugar colocaremos o amor, a benevolência, a compaixão pelos mais humildes. E aí, digo aí, tem uma parte que ele fala de a gente não julgar,
E é isso que nós estamos fazendo. Quando algumas vezes algumas pessoas falam, você não entende que vocês vão para a rua. Devia soltar uma bomba e matar todo mundo, ou então tirar esse povo porque eles roubam, ele faz isso, mas vão fazer mais. Se todo mundo pensar dessa forma, vai fazer mais. Se ninguém acolhe, se a gente não consegue perdoar, como é que eles vão refletir a respeito disso? É um pensamento que algumas pessoas cultivam, né? Aquela coisa, vamos levar o nosso lixo para outro planeta, vamos matar e exterminar todos aqueles que nós consideramos à margem da sociedade. Então, assim, vamos afastar de nós tudo aquilo que a gente não deseja, né? E eu acho que é justamente essa falta de olhar para o outro, para o outro e para todas as coisas, com um olhar mais atencioso, porque até o lixo, tem gente que faz do lixo obra de arte, obras-primas, utensílios preciosos, com utilidade, né? Então, basta um olhar diferenciado. Quando o Plínio falou do amor ao próximo como a si mesmo, às vezes eu me pergunto, será que a gente não consegue amar o próximo porque a gente ainda não se ama, né? A gente não se diz que a gente dá aquilo que tem, se a gente não tem amor ainda, né? Acho que talvez essa seja a nossa dificuldade. E eu acho que a cada dia a gente tem mais dificuldade com isso, não é? Eu acho que a gente é posto à prova todo dia nessa questão de a gente estar tendo um mundo violento, um mundo de falta, um mundo de crise. Eu acho que quando a gente não se unir no olhar um para o outro, eu faço também um trabalho no presídio de menores. E muita gente faz, eu não sei o que você vai fazer lá, solta uma bomba e resolve o problema. Só que a gente solta a bomba e a gente está produzindo muito mais. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente não vê a carência do outro, não é? Quando eu não consigo enxergar o outro de verdade, é aquela história, eu olho e vejo, né? Será que eu realmente escuto o que alguém está falando? Porque a gente falar da palavra de Deus é fácil, praticá-la é difícil. Que é uma coisa difícil. Eu acho que você sair do nosso comodismo, né? A gente sair e ver o outro pela caridade. Ah, mas pela caridade quem vai se beneficiar? Eu acho que não importa. Não importa o benefício. E tem gente que pergunta assim, mas você faz ali, mas por que vocês fazem aquilo ali e por vocês estarem ali não vai mudar nada. Eles vão continuar fazendo isso, fazendo aquilo, vão continuar sendo assim, sendo assado. Vocês estão só levando lá de besta, entendeu? Às vezes tem outros grupos que vão também e eles querem só se aproveitar, não muda nada. Aí eu faço uma pergunta, será que não muda nada? Será que não muda nada? Não é um conceito imediatista para quem acredita em uma única vida, em um único momento, para quem acredita que além daquilo ali não existe mais nada, porque Deus brinca de dados com o universo, né? Que Einstein disse justamente o contrário. E aí, tendo uma ótica, né, uma visão da pluralidade das existências, a gente está muitas vezes diante de seres que nunca tiveram a oportunidade de amar, de fato, de serem amados. Então, o que a gente quer não é resolver a situação, não é entregar uma sopa ou bater um papo com eles e achar que amanhã eles vão ser outras pessoas e vai estar tudo resolvido. Nós temos a consciência de que não é assim, de que muitos ainda nessa existência mudam, conseguem mudar. Outros tantos não, mas pelo menos você está plantando uma semente. Em algum momento da existência de um ser, quando ele nasce lá um espírito simples e ignorante, até a sua trajetória, até um dia, éons de tempo, né, se tornar um anjo luminoso, em algum momento, alguma semente ou várias delas precisam ter sido plantadas, para que haja essa modificação, para que haja uma reforma íntima, né, continuada até algum dia, em algum momento, em alguma situação, aquele ser acordar,
né? Despertar o espírito. E com que tipo de coisa, com que tipo de ação, em que momentos isso vai acontecer, se não for com essa sementeira simples, humilde que a gente faz, e outros tantos grupos, e a gente precisa ainda fazer tanto, que a gente ainda precisa se melhorar tanto enquanto pessoa para fazer melhor, porque assim é muito pouco o que a gente faz, mas assim, pelo menos plantar uma semente, para algum dia aquele ser chegar e lembrar que existe amor, que existe Deus, que existem pessoas que fazem o bem, não só aquelas que passaram a vida, né, as humilhando, às vezes desde dentro de casa, uma família complicada, a rua, porque a rua é muito dura, né, não tem pena de ninguém, a gente vê as piores coisas acontecendo, a gente tem notícia das piores coisas e situações. Então o nosso intuito não é ingênuo de dizer assim, vamos mudar o mundo, vamos dar aqui uma água, isso aqui, uma sopa, tal. Não, não é isso. Não é isso. É tirar um pouco dessa dor imediata também. Conseguir no lugar certo, na hora certa. É matar a fome, sim, porque só quem sabe é quem já passou fome um dia, ou até quem não passa mais, passa da hora do almoço, deu a hora do almoço, não conseguiu, 2 horas depois você está se tremendo de fome. Imagine quem vive assim. Então, é fazer isso também, essa caridade imediata, sim, mas é muito mais mostrar a essas pessoas que existe amor, que existe amor. Plínio, há quem questione, porque diz assim, as pessoas que sofrem, né, que estão na rua, que estão no abandono, muitas vezes elas fizeram por onde tá ali, né? São criminosos, são pessoas que quiseram abandonar a sua família. Então as pessoas dizem, então por que ajudar uma pessoa que se faz, muitas que estão ali, estão nessa situação por escolha própria. Aí eu pergunto, qual a importância de você, pelo menos buscar, né, diminuir o sofrimento daquela pessoa, né, e por quê? Se é assim, às vezes a pessoa sai de casa, foi pra rua, a primeira pedra, quem nunca teve alguma coisa. Eu acho que a resposta certa é essa. Atire a primeira pedra quem nunca teve um pecado. Quem nunca errou, ou quem pensa que nunca vai cair em desgraça, seja na rua ou seja em outra situação. Às vezes cai-se em desgraça dentro de casa. Você não quer coisa pior do que a própria... Quando você entra em depressão, você foge do mundo. Você foge dentro da sua casa. Você simplesmente diz, eu não quero mais esse mundo. É assim que nós fazemos? Então você abdica da sua vida quando você diz, eu não quero estar aqui, eu não quero contemplar, eu quero me fechar, eu quero... E outros dizem, não, eu vou para o mundo, eu vou me castigar de uma outra forma. Há umas 3 semanas eu escutei um depoimento de um rapaz que ele trabalha ali na região do Geisel. E ele confessou que foi drogado, usou crack, chegou ao fundo do poço e muito perto de morrer. Até que ele decidiu, né, ir para um local, para uma casa de restauração de um grupo religioso. Passou vários meses, ou cerca de 1 ano por lá, voltou, não usou mais, né, drogas. Ele já tinha uma pessoa, né, antes, quando retornou, reencontrou essa pessoa, deu prosseguimento à família, né, e agora colocou um comérciozinho de vender lanche, que está prosperando. E assim, pelo que ele fala que ele era, e o que eu vejo, né, que ele é hoje, até fisicamente, a diferença deve ser exorbitante. E eu vejo uma pessoa tranquila, trabalhadora, né, que vive uma vida normal e que fala o tempo todo em Deus. E o que ele me contou que ele fazia e pelo que ele passava, era uma situação de você dizer, como muitas pessoas pensam, esse aí não tem jeito, esse aí se morrer não faz falta. Ele mostrou que pode dar a volta por cima, deu essa volta por cima, e se ele morrer hoje ele faz muita falta, porque ele é um pai de família responsável,
uma pessoa que passa uma energia muito boa, que caiu, mas que se levantou. Então qualquer pessoa tem o direito de se levantar, né? É um direito dado por Deus, porque Deus não desiste de nenhum ser, de nenhum filho. Por que nós temos que desistir de fazer qualquer ação do bem com o pretexto de que aquilo ali não presta? Então aquilo ali deve ser eliminado. Então assim, isso é um pensamento até nazista, se a gente for pensar direitinho, se aprofundar. Fazer exclusão das pessoas. Excluir, né? E por mim, se morrer, melhor, porque limpa. Então assim, isso é um pensamento nazista. Então quem pensa isso, quem acha que é melhor do que alguém e tem esse tipo de pensamento, não está sendo diferente das teorias de Hitler, que exterminar, né, era o melhor para limpar. Limpar o quê? Se independente de eu não ser igual aquele irmão, minha mente às vezes está mais suja do que a dele. Se eu faço coisas que ninguém sabe, e porque ninguém sabe, eu sou considerado uma pessoa assim, ou assado na sociedade, mas ninguém sabe no meu interior o que eu sou, né? Então assim, tem pessoas de alto escalão, de qualquer tipo de poder, que tem altas considerações, né? Ou das esferas sociais mais elevadas por causa de determinadas profissões, ou que tem muitas posses, ou que isso, e que são muito respeitáveis. Mas por quê? Porque tem cargos ou dinheiro, e o íntimo daquela pessoa, né? Qual o bem que ela faz, o que ela tem feito da vida. Então por que aquela pessoa é melhor do que aquele irmão que está ali, do que eu, entendeu? Então assim, o pensamento ele deve ser mais amplo, macro, cósmico, porque a vida ela é muito mais ampla do que esses conceitos mesquinhos que nós temos do dia a dia, do que é certo e errado, essa dicotomia, né? Certo, errado, bom, ruim. Não né? existe isso. Então né? assim, nós fazemos parte do todo, e o fato de estarmos todos no mundo só, convivendo, por si só já fala muita coisa, né? Mas mesmo assim a gente procura se excluir. A gente pensa que os outros que sofrem são os excluídos, né? Mas a gente se exclui deles e do mundo e procura viver um mundinho de fantasias que não existe. E que quando um dia a gente desencarnar, a gente vai sentir isso, mas com uma força tremenda. E aí de repente não vai ter mais tempo. E aí vai estar com uma dívida às vezes aumentada e que vai ter que se reaver com ela. E a gente vê, até pegando o gancho nessa sua colocação, nós temos um grupo muito de jovens e a participação mínima dos pais. Entendeu? Os pais sabem que os jovens estão conosco. Gostam. Né? Gostam, acham legal, mas a participação é mínima. Sabe da necessidade do grupo, né? Da necessidade de toda semana a gente tem alguns grupos que optam em dar sopa ou em vasilha, ou em algumas coisas, a gente entende. Eu não gostaria de receber a sopa numa lata, num negócio. Então a gente resolve fazer de forma diferente, descartável, até pela própria higiene. E a gente tem a necessidade. Mas os pais acham bonito os filhos fazerem e não incentivam mais, não chega mais junto. Olha, está precisando de alguma coisa, a gente pode, entendeu? Então, daí essa necessidade que a gente tem de buscar, que a gente tem hoje uma parte da sociedade ruim, tratada pela sociedade em geral, os jovens, não é? Hoje a gente tem, se a gente talvez for fazer uma comparação, você não tem mais adultos presos por má conduta ou jovens, praticamente a mesma coisa. E aí o grupo cria jovens para ter uma noção do que é certo e o que é errado, e a gente não tem apoio dos pais, tanto quanto deveria. Nós temos a aprovação dos pais, mas falta o quê? O incentivo dos pais, que deveriam ser muito maior nesse sentido.
Por quê? Porque a gente está dando a oportunidade de jovens melhorar jovens. Porque lá é uma cadeia. Quando você vê um amigo trouxe outro, outro trouxe outro, e aí a gente faz com que aqueles jovens vejam o quê? Olha a bebida o que ela pode fazer. Porque hoje os jovens estão muito ligados a bebidas. Então o jovem que não bebe hoje, ele não é socialmente aceito. Porque você tem que beber. Porque você tem que fazer o que todo mundo faz. E automaticamente a gente está junto com as drogas, porque a maconha passou a ser uma droga social. E o que é que a gente vê com esses jovens? Não é? Que é socialmente aceito. Eu fiz uma pesquisa na universidade que hoje o jovem começa a beber a partir dos 12 aos 14 anos na sua casa. Então os pais incentivam os filhos a partir de 12 anos a beber. E leva eles ao quê? A uma droga social, que é o álcool e automaticamente a cocaína. Ah, você escuta hoje muitos jovens, mas cocaína é besteira. Entendeu? Então esses jovens que estão conosco todo domingo, eles sabem que a bebida não é brincadeira. Eles sabem que a cocaína é uma porta de entrada para o crack, porque eles escutam lá dos caras que estão falando com eles. Se é A, se é B, eles não sabem o que fizeram. Entendeu? Porque eles veem todo domingo lá o cigarrinho, eles fumando o cigarro. Pô, Triarro, é assim, pô, né, Plínio. Então, eles veem aquilo e é real. Na semana retrasada, assassinaram um rapaz lá no Buiú, né? Saiu até também na televisão, e era uma pessoa da nossa convivência, né? Chegava lá, inclusive um dos mais animados que vinha, que nos abordava, que vinha contar histórias e tudo. E aí quando foi uma semana depois, acho que você já estava viajando, muitos meninos só souberam quando estavam lá na hora da sopa. Parou um carro aqui, deu vários disparos, e aí uma pessoa morreu, foi Buiú. E então os meninos tiveram aquele choque assim. Eu lembro da expressão de um que ficou paralisado com os braços assim e não conseguia falar, né? Tipo, essa pessoa de quem eu me aproximei, que eu criei um vínculo, que eu via, que a gente brincava, que tudo assim. Então assim, tem esse choque de saber, olha só o que acontece na rua, olha só o que determinados tipos de atitudes e comportamentos aqui pode levar, né? Então isso por si só é uma escola muito grande, né? Por isso que nesse sentido a caridade, muito mais do que a gente fazer, a gente está recebendo muito mais, né? Então é uma via de mão dupla que eu acho que nenhuma pessoa poderia perder a oportunidade. E agora já veio a preocupação deles. O que é que nós vamos fazer com a mulher dele que ficou? Entendeu? Então, assim, por isso que existem os coordenadores, porque eles falam e a gente chega aqui. O que é que nós vamos fazer? Porque eles não têm a experiência de fazer isso. Tem um impulso natural da juventude, né? Porque eles não sabem ainda como fazer. Tudo isso para eles é uma realidade desconhecida. É uma realidade que eles não sabem por onde ir. Então, muitas vezes está dentro da casa deles, porque a gente tem filho de médicos, a gente tem filhos de políticos, a gente tem filhos que não pergunta quem é, a gente sabe porque sabe, né? Mas assim... Que foram chegando. Foram sendo acolhidos e puxados um por outro. Uma vez teve uma que minha filha disse, mãe, eu não acredito que fulana está aí, aqui. Eu digo, quem é fulana? É filha de Souza, que bom. Mas a gente nem procura. Entra na... a gente está precisando de R$10. Eu tenho 3, me dá 3. Então é esse tipo de coisa. E lembrando que o grupo não é feito só de pessoas que têm condições, ou não é só né? Chega quem quer, quem quiser participar, você traz um amigo. É importante você falar isso, Plínio, porque a próxima pergunta seria justamente essa, porque muitas pessoas dizem
que não praticam a caridade por falta de oportunidade, por falta de recursos, né? Então tem essa justificativa do... A sopa começou com um caldeirãozinho lá de casa. Aí o caldeirão precisou crescer um pouquinho, porque era mais gente. E agora a gente tem um caldeirão grande, entendeu? E que não tem a necessidade de você dar nada. Nas redes sociais a gente chama as pessoas para irem. Vá, se você puder levar metade de um copo, eu não posso dar nada, eu posso ir? Pode ir, você tem que ir com o coração aberto e sem preconceito, sem gíria, tendo assim, a percepção, você vai com amor, entendeu? Entendendo que ali você não pode ter... eu não posso pegar, eu não posso tocar, eu não vou, não. Nós estamos ali para atender aquelas pessoas. Se elas pedirem um abraço, nós damos. Se elas pedirem uma oração, nós fazemos. Pediram uma oração, acho que 2 semanas atrás, então a gente se reuniu e foi muito bonito, assim. Você se emociona, né? Essa pessoa está naquela situação e diz assim, eu quero orar, e quando termina eles vão apertar a sua mão assim. Então assim, onde Deus está? Ele está comigo e não com eles? Mas é claro que não, Ele está em todo lugar, né? E essa diferença de rico, pobre, sofrendo mais, sofrendo menos, são os ajustes, são a sintonia fina que por que cada ser deve passar na sua caminhada evolutiva. Amanhã, por algum motivo, amanhã, que eu digo até em outra reencarnação, eu posso estar numa situação, né, de sofrimento por algum motivo, né, e o quanto eu gostaria de estar recebendo aquele afago, aquele carinho, um prato de comida. Então, assim, aquela pessoa ali que está sofrendo hoje pode ter sido um rei né, na vida passada, e daí? Em todos os momentos a gente vai ser isso ou aquilo. O que importa é que a gente tem que estar o mais unido possível para tentar diminuir essas diferenças, principalmente espiritualmente falando, né? Porque às vezes você está como eu falei antes, você tem uma vida de rei, de regalias, mas o seu coração está vazio e você às vezes não quer mais viver, como a Rosângela falou antes. E tem pessoas que estão ali na pobreza, mas que se contentam com muito pouco e conseguem ser felizes com muito pouco. Então, eu acho que os padrões estragam muito as relações humanas. O padrão de ter que ser assim, de ter que ser dessa forma. Então, a gente cria padrões para tudo. Até para ajudar, a gente quer ter um padrão. Tem que ter dinheiro, né? Não tem que ter dinheiro. Tem que ter. Você quer ir para a sopa, está convidado, qualquer pessoa que estiver vendo aqui. Pega o ônibus, só dando bom preço, que o resto a gente ajeita. O preço da João Machado, que é onde começa, e lá você não precisa levar nada. Você vai pegar o copo desse lá, quer sentar, sobe lá na caminhonete, vamos botar a sopa aqui nesse copo e entregar. Ou então pega a garrafa do café, ou então vai entregar o pão, ou então vai conversar ali com o pessoal que quer conversar. Nós já acolhemos, pra você ter ideia, os jovens, a gente tinha uma senhora que fugiu de casa de Recife, estava com uma criança lá no liceu. Nós juntamos de 10 em 10, a gente botou essa mulher no hotel 2 dias, depois arranjamos acolhida para ela na prefeitura, tudo. Você vê, do nada, a gente não saiu com o propósito de acolher, mas o que precisar, então assim, é isso que o grupo quer, acolher. Eu acho que o que precisa é boa vontade. Só. Não tem. O nosso grupo, justamente isso. A gente não pede nada, não tem contribuição. O que tem é o seguinte, quer, pelo amor, seja espírita, seja católico, seja o que for. Tá? A palavra caridade, a palavra amor, ela não precisa de religião. Entendeu? Então, se você tem o Espiritismo como sua base, venha, ajuda. Porque nós também temos lá pessoas que não têm religião, pessoas que não sabem o que é praticar o bem, pessoas que não sabem o que é entender a moléstia do outro, a doença do outro. Acha que a doença é o câncer, acha que a doença é você estar estirado numa cama. E muitas vezes sua doença é espiritual. Muitas vezes suas feridas elas não estão expostas.
Elas estão em outro lugar que você não vê. Muitas vezes a gente está precisando de um abraço que a pessoa de perto não pode te dar. Será que você é capaz de dar um abraço em quem você não conhece? Será que você é capaz ou ter um desprendimento de olhar para o outro e dizer que bom que eu estou lhe vendo, que bom que você está aqui? Porque a despeito do que muita gente pensa, na rua não só tem pessoas que não têm dinheiro. Tem gente que tem dinheiro que está lá. Tem gente que por algum motivo foi levado a ir para lá. Por desespero, por raiva, por não ter sido aceito, por ser diferente, por alguma coisa. Nós temos pessoas ricas na rua. Que as famílias, a mãe, por exemplo, de um deles, Viva vai atrás. desesperadamente à noite procurar o filho, uma Ele se pessoa esconde. de muita condição, e que vai lá e se esconde para não ver a mãe, Quando a prefere gente ficar na chega, rua. a gente acolhe ele, abraça. Eu digo, ele, já que você não tem o carinho da sua mãe, você não quer, vem cá que a gente dá. Então veja, você ter um negócio. E eu ganho muito mais. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu sei que daqui a pouco vão pro sopão, bom Estão trabalho. todos Então, só convidados. convidando, pessoal, é na João Machado, é isso? Começa no Bom Preço, Da da João João Machado, todo domingo. A gente se A reúne gente lá ouve. às 6 horas da noite, né? Já aqui 6 horas da noite. Então, a gente sai, vai do Bom Preço, depois Mercado Central, Praça dos Três Poderes, Caixa Econômica, ali do centro, e depois para a praia, quando a gente ainda tem, no final, né, a gente ainda dispõe de algum material, a gente não quer ficar com nada, a gente vai para a praia. E o que é que você pode trazer? Pode trazer nada, como pode trazer, acolher dos seus amigos, aquilo que não serve mais para você. Ah, eu tenho, traz o que tiver. A gente distribui porque a gente ajuda asilo, a gente ajuda orfanato, a gente ajuda hospitais, então Alimentos, todos, né, se tiver alimentos também muito importante. tudo. Vocês têm página nas redes sociais para o pessoal possa achar Sim. vocês? Tem uma página que é a do Sopão Solidário, né? Ela está assim no Face, né? Sopão Solidário. Tem também o Instagram, @Sopão Solidário. Acha a gente lá facilmente, tem fotos. E se alguma instituição, alguma creche não, orfanato, asilo, estiver passando por alguma dificuldade, pode entrar lá, faz um pedido de ajuda, a gente vai lá, vê a necessidade, faz uma campanha e aí a gente ajuda. Tá? Que bom. Então, entremos aí em contato quem estiver precisando, quem quiser colaborar, né? E desejar a vocês um bom trabalho. Obrigada, Pra vocês aí de foi um casa. prazer pra gente, Nossa. obrigada. Para vocês aí de casa, muito obrigada pela companhia de vocês aí da Rede Amigo Espírita e da TV7. Só avisando, a gente tem recebido muitas mensagens do pessoal querendo os DVDs do nosso 6º Congresso Espírita Paraibano. Na livraria nós já temos à disposição, mas em breve nós estaremos pelo site. Então fiquem conectados aí no nosso site www.fepb.org.br, que em breve teremos notícias de novos materiais. E esta semana, estamos dizendo aqui que essa semana já tem material pronto para você comprar aí você de outros estados. Então, agradecemos demais a participação de vocês e não esqueçam, próximo final de semana a gente vai fazer a nossa grande festa de aniversário, 2 anos de Ponto a Ponto. Então, se você ainda não mandou o seu videozinho, nos parabenizando, mandando a sua mensagem, o que você mais gostou, o programa que você mais sentiu feliz em assistir, então manda pra gente no nosso WhatsApp, 988401055. Repetindo, 988401055, o DDD 83 para quem nos assiste de outros estados. Um grande abraço a vocês e até domingo que vem.